Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de conversarmos sobre uma região que ela vai ser um grande termômetro para a recuperação do mercado de escritórios na cidade de São Paulo, que é a região da Chucre Zaidan. Então deixa eu te explicar o porquê. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. E bom, como vocês já viram pelo título desse vídeo, a gente precisa conversar sobre uma região da cidade de São Paulo que ela já vem sendo notada há muito tempo, é uma região que tem crescido como um grande destaque em termos de volume de novos empreendimentos, principalmente de edifícios de alto padrão, e que hoje ela funciona e funcionará como um grande termômetro em todo esse processo de recuperação do mercado de escritórios na cidade de São Paulo. Recuperação, quando a gente diz, basicamente eu estou falando em termos de preço e de taxa de vacância, tá? Pensando mais no lado, obviamente, da queda da taxa de vacância, que é a região da Chucre Zaidan. E por que ela é tão importante assim? Bom, antes de entrar propriamente nos dados sobre essa região, já queria te dizer logo, né? Se você está aqui, chegou nesse vídeo e não é inscrito no canal, já quero te convidar a se inscrever, a deixar seu like e também seus comentários aqui para que a gente possa seguir nessa conversa pós término do vídeo. Com certeza vou ter um prazer em responder teus comentários e perguntas. Mas vamos conversar um pouco sobre essa dinâmica da cidade de São Paulo, como que ela cresce, né? Historicamente, a cidade de São Paulo teve os seus primeiros edifícios comerciais, o grande centro financeiro da cidade na região da Paulista, que de lá ela desceu para a região da Faria Lima e ela avançou para a região ali do Itaim, do que agora é a nova Faria Lima, a Vila Olímpia, a Berrini, e agora a gente tem aqui um grande polo comercial na região da Chucre Zaidan. Aqui, se você continua olhando no mapa da cidade de São Paulo, você ainda tem a Chácara Santo Antônio como um grande polo também, e aí a continuação da Marginal sentido sul, você tem também uma nova concentração de empreendimentos comerciais também na zona leste de São Paulo sendo desenvolvida, mas a cidade ela fez basicamente esse roteiro de Paulista, Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, Berrini, Chácara Santo Antônio, e agora esse miolo da Chucre Zaidan vem ganhando muita relevância nesses últimos tempos. E aí, para explicar para vocês, principalmente para quem não é de São Paulo, para quem está de fora, como que funciona essa dinâmica da região da Chucre Zaidan, e para também tentar trazer um pouco mais de clareza do porquê ela é tão importante, e se você investe em fundos imobiliários, ela também é bem importante. A gente está bem localizado aqui na região e a gente vai levar a nossa câmera ali para fora para mostrar um pouquinho da vista aqui do nosso escritório, mas também para identificar alguns prédios, tá? Então, quando a gente olha ali para o fundo da Chucre Zaidan, ali a gente já está olhando em direção à Berrini, à Vila Olímpia, então o centro da cidade está naquela direção. E aqui a gente pode ver os primeiros empreendimentos, vamos dizer assim, dessa região que margeiam já quase a região da Berrini, que é um empreendimento Torre Z, que tem ocupação da Procter & Gamble e etc, ele está dentro de propriedade privada. Ali a gente tem também a pontinha que a gente consegue ver do Riverview, que é um empreendimento que durante muitos anos foi 100% ocupado pelo Bank Boston, e aí depois por muitos anos também foi ocupado pela Nestlé, e desde a saída da Nestlé nos últimos anos, ele passou por um processo de retrofit para receber novas empresas, e aí não necessariamente uma única empresa, ele se tornou um empreendimento multi-inquilino. Então a gente tem ali hoje, o Riverview está 100% disponível, ou algo muito próximo a 100% de disponibilidade, então ele fica por ali também. E aí a gente vem vindo para cá, a gente consegue ver as duas torres do Marketplace, que ficam em cima do shopping. Continuando nesse processo, a gente tem aqui as torres do Rocha Verá, atrás do Rocha Verá, as torres do WT Morumbi. Aqui na sequência a gente também tem as torres do Morumbi Corporate. Atrás das torres do Morumbi Corporate a gente tem as torres do Parque da Cidade. E aqui logo na frente do Parque da Cidade a gente tem as construções das duas torres do Stair Towers, que são torres corporativas também, que serão entregues aí nos próximos anos aqui na cidade. E aqui a gente vindo um pouquinho mais para trás, a gente vê também o EZ Towers,
que é mais um empreendimento icônico da região, que nasceu como um empreendimento dentro da característica de propriedade privada e que hoje também está dentro da estrutura de fundo imobiliário. Então vocês podem ver que apenas nesse raio da região aqui da Shukri Zaidan, onde os nossos olhos alcançam, a gente já tem um grande conglomerado de prédios e prédios de altíssimo padrão e prédios que recentemente foram incorporados dentro da estrutura de fundo imobiliário. Além disso, como vocês podem ver, a gente tem 3 shoppings aqui na região. Então a gente tem o Shopping Marketplace, que fica embaixo das torres do Marketplace. A gente tem o Shopping Morumbi, que ali a gente consegue ver agora que está com um brinquedão de crianças ali no último piso ali ao ar livre, mas a gente tem o Shopping Morumbi, que é um dos principais da cidade, muito frequentado, mesmo nesse período de pandemia, parece que o shopping é sempre cheio, então é um shopping bem importante para a cidade. E a gente tem a nova entrega agora de um shopping que fica também no complexo Parque da Cidade, que obviamente é o Shopping Parque da Cidade. E passando por trás de todos esses empreendimentos e shoppings, a gente tem a linha do trem da CPTM, que você tem aqui a estação Morumbi, que é a estação mais próxima, e se você faz uma caminhada de aproximadamente uns 2 km, você também chega nas estações do metrô, que é a linha que liga também até Santa Cruz, que liga ao centro da cidade. Então, obviamente, essa região você tem uma grande oferta de empreendimentos de alto padrão, você tem uma boa oferta de serviços, porque além dos 3 shoppings, vocês têm a região possui muitos restaurantes aqui, e aí obviamente dentro dos shoppings você vai ter a farmácia, os bancos, você vai ter uma rede de serviços muito grande, e você também tem a questão de transporte público, que apesar de não ser como a Paulista, que você tem diversas estações do metrô muito próximas, não dá para dizer que a região não tem, até porque ela tem a linha do trem, que hoje já interliga também com as linhas do metrô, e você tem uma estação próxima do metrô aí para uma caminhadinha que só em dias de chuva seria um grande problema. Então, bom, para vocês entenderem agora geograficamente como essa região se comporta, né, ou como ela está distribuída. E por que a gente diz que ela é uma região tão importante e ela vai funcionar como um termômetro para a cidade de São Paulo? Vamos agora aqui para o Serretu para poder mostrar algumas coisas para vocês, tá? Então aqui a gente tem uma pesquisa que eu criei com todos os empreendimentos de alto padrão da cidade de São Paulo que estão prontos, tá? De perfil corporativo. Nós estamos falando de 252 imóveis com uma área total de um pouco mais de 4 milhões de metros quadrados, uma área ofertada de 71 mil metros aproximadamente. O que é essa área ofertada? São áreas que ainda que serão devolvidas, né, nos próximos meses, então são aquelas onde os inquilinos já notificaram os proprietários que pretendem fazer uma devolução. Isso é o que a gente consegue mapear e obviamente os clientes Serretu já conseguem também ver prédio a prédio onde é que está a concentração desses espaços a serem devolvidos. E hoje a gente tem aqui a taxa de vacância para esses empreendimentos na casa de 20%, tá? Então ela é uma taxa de vacância alta por conta de todo esse processo que vocês já viram a gente explicar diversas vezes aqui no canal também. E aí agora eu vou dar um zoom apenas na região da Shukri Zaidan, tá? Ou seja, dos 252 empreendimentos da cidade de alto padrão, 30 deles, mais de 800 mil metros quadrados dos 400 mil existentes, eles estão aqui na região da Shukri Zaidan. Tá, e aí vocês podem me perguntar, Fernando, mas eu achei que a principal região de São Paulo era a região da Nova Faria Lima. E existe boa parte de verdade nisso. Eu vou aqui abrir o nosso painel histórico na parte aqui de escritórios, vou selecionar a cidade de São Paulo, vou pegar aqui empreendimentos de padrão classe A da região da Nova Faria Lima. Então olha só, a gente tem aqui aproximadamente 48 edifícios e quase 1 milhão de metros quadrados de empreendimentos de alto padrão, desde aqueles menores, mas que possuem altos aspectos técnicos, até os grandes empreendimentos AAAs, que é o considerado A+, vamos dizer assim, o AA e o AAA. Quando eu olho apenas o mercado A+, da Nova Faria Lima, eu estou falando de um total de 677 mil metros quadrados existentes, tá? É um volume bem grande. Porém, quando eu olho o mercado A+, da região da Shukri Zaidan, nós temos 730 mil metros quadrados de altíssimo padrão nessa região. Ou seja, essa é a região de São Paulo que tem o maior
que tem a maior quantidade de metros quadrados de altíssimo padrão. Por isso que a região ela é tão relevante assim. Então, quando a gente volta para o nosso estudo atual, olha só, a gente tem então 30 imóveis de alto padrão aqui na região da Shukri Zaidan e a taxa de vacância está em 30%. Se a gente for comparar com os 20% da cidade como um todo, que já é um número um pouquinho alarmante do ponto de vista de todos os edifícios de alto padrão, aqui a região da Shukri Zaidan a gente tem 30% de taxa de vacância. E deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa análise, eu queria te fazer um convite. Se você nunca acessou a revista Buildings Digital, eu queria te convidar a fazer. Além aqui do nosso canal no YouTube, nós publicamos também muitos textos, muitos artigos com esse tipo de análise. Às vezes a gente fala sobre um empreendimento específico, às vezes a gente faz uma análise dessa mesmo, levando em consideração dados históricos, enfim. Se o mercado imobiliário é algo que você se interessa, acessa o link que está aqui na descrição e entra lá no revista.buildings.com.br, que é o nosso portal de notícias e artigos para você ficar atento a tudo que acontece no mercado imobiliário. Então eu queria trazer aqui alguns pontos que são bem importantes para essa nossa análise quando a gente fala de Shukri Zaidan. Então o primeiro ponto a gente já entendeu, que a região da Shukri Zaidan ela tem diversos empreendimentos de alto padrão, ela tem uma boa quantidade de serviços ao redor e ela também tem uma oferta relevante de transportes públicos, tá? E só esses 3 critérios já são 3 pilares muito importantes para que uma região se desenvolva como um centro comercial. Segundo ponto, ela é a região que tem a maior quantidade de empreendimentos de altíssimo padrão da cidade de São Paulo, o que por si só esse número já é um destaque absoluto. E aí a gente compara então agora com essa taxa de vacância que está muito acima da média da cidade. E o que isso ocasiona? Bom, a gente tem uma taxa de vacância bem alta, então naturalmente a gente tende a ter queda nos preços. É muito difícil a gente pensar que a região está com 30% de vacância e a gente vai ter contratos de locações sendo feitos nos mesmos patamares de valor de que quando essa região tinha 5, 10, 15% de vacância. Não faz sentido pensar nisso. Então, obviamente, com 30% de taxa de vacância, essa região vai ter preços descontados, principalmente se a gente comparar com outras regiões, como a própria Nova Faria Lima, que não está sofrendo tanto assim com taxa de vacância. Para vocês fazerem esse comparativo, a região da Nova Faria Lima, mesmo nesse processo de pandemia, ela não ultrapassou os 10% de taxa de vacância. Então, por que isso mexe tanto com a dinâmica da cidade? Porque essa região vai acabar atraindo inquilinos de outras regiões, como a gente já tem visto. Então, isso não é apenas uma expectativa, mas é uma realidade e é uma tendência de que continue acontecendo. A gente tem uma transação importante da Enel que está saindo da região de Alphaville e vindo para cá, por uma das torres do parque da cidade, ou seja, a empresa está praticamente atravessando a cidade, saindo de Alphaville, que já é outro município, e vindo aqui para o extremo sul da cidade de São Paulo, para ter uma ocupação agora nessa região da Shukri Zaidan. Nós temos outras empresas que estão fazendo esse mesmo movimento, saindo de outras regiões e vindo para cá. Por quê? Porque aqui você encontra muita coisa importante para o mercado de escritórios, como eu já citei. Os serviços, o transporte público, a qualidade e, por conta dessa alta taxa de vacância, preços. E por que a gente diz que essa região, então, ela vai ser um termômetro importante nessa recuperação? Por alguns aspectos. Primeiro, a taxa de vacância chegou em 30% por conta de muitas devoluções? Não somente isso. Obviamente, aqui nós tivemos algumas devoluções grandes na própria Torre do Rocha Verá, também nas torres do Morumbi Corporate nós tivemos devoluções também, então a região sofreu com essas devoluções que naturalmente elevariam a taxa de vacância, mas também a região chega nesses patamares de 30% por conta de uma nova oferta que chega, como principalmente as 3 novas torres do Parque da Cidade, que foram entregues agora entre o final de 2020 e início de 2021. E essa região vai precisar absorver esses espaços para que a cidade como um todo também tenha uma elevação de preços. Óbvio que as regiões elas têm características diferentes, como a gente já falou, a Paulista consegue praticar um tipo de preço,
A Nova Faria Lima consegue praticar um outro tipo de preço, a Vila Olímpia também, mas enquanto aqui na região da Shukri Zaidan você tem uma taxa de vacância alta, obviamente ela vai ser sempre um comparativo e um balizador para os preços da cidade inteira, porque você tem todos esses fundamentos que a gente já citou e que tornam essa região atrativa. Então, obviamente, essa região com esse volume de taxa de vacância, ela acaba sendo sempre um comparativo quando uma empresa ela precisa renovar o seu contrato de locação em outras regiões ou fazer uma nova locação. Então, ela sempre coloca algum edifício dessa região da Shukri Zaidan na balança. Por quê? Porque aqui você tem qualidade com preço competitivo. Então, é muito importante que essa região performe bem para que todas as outras regiões também consigam alcançar queda nas taxas de vacância e aumento de preço, que é o que todo investidor quer. Falando exclusivamente para vocês que investem em fundos imobiliários, essa região também tem ganhado muito importância. Então aqui a gente tem a presença de BC Fund no EZ Towers, no Morumbi Corporate e agora nas Torres do Rocha Verá, junto com o J Safra, né, o JS Real Estate, também junto com o Kinea. Você tem o Santander Renda de aluguéis ali com a presença no WT Morumbi, ou seja, você tem aqui uma porção de fundos de investimento imobiliário que tem exposição para essa região, o que torna essa análise ainda mais imprescindível, principalmente se você tem investimentos no mercado de lajes corporativas. E o último dado que eu queria trazer aqui para vocês é fazer uma busca, tirando aquilo que já está pronto, eu vou colocar aqui o que está em construção, tanto para retrofit quanto para empreendimentos primários. Então a gente pode ver que, além de tudo, essa região ainda tem uma expectativa de crescimento de novo estoque, com alguns empreendimentos que serão entregues nesses próximos trimestres, principalmente essas duas torres do Stair Towers que a gente já mostrou aqui nesse nosso tour aéreo pela região. Então, além de ter que lidar com a taxa de vacância que já existe na região, essa questão também das novas construções é algo que a região vai ter que enfrentar num futuro breve. Bom, então era essa nossa análise que a gente queria levar em consideração todos esses aspectos, fazer uma navegação um pouco mais profunda para que vocês entendam essa dinâmica exclusiva da região da Shukri Zaidan, que, como a gente tem dito nesse vídeo, ela vai ser um termômetro muito importante para a recuperação das demais regiões da cidade de São Paulo, em termos de vacância, em termos de preço. É uma região que tem um potencial gigantesco, os próprios números já têm mostrado isso, pela quantidade de metros quadrados, pela disposição de serviços que existem aqui. Essa é uma região que, em condições normais, vai ter muito apelo, muito atrativo para diversas empresas, mas que, óbvio, nesse momento está passando por um período de taxa de vacância elevado e, por conta disso, ela vai ser atrativa para muitas empresas que devem migrar aqui para a região. Então agora você já conhece muito melhor a região da Shukri Zaidan, pode também balizar melhor os seus investimentos, sejam em fundos imobiliários que têm exposição nessa região ou em outras. Então, era isso que eu queria compartilhar com você. Se você está aqui até agora, eu te agradeço pela tua atenção. Deixa o seu like no vídeo, que também ajuda a gente bastante na divulgação dos nossos conteúdos. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal. E eu queria te fazer mais um convite aqui, se você ainda não fez o download do Buildings Mobile, que é o nosso aplicativo para o seu celular ou tablet, faça agora, porque através da sua conta gratuita você terá acesso a muitas informações que tem lá à disposição de edifícios comerciais, de galpões logísticos e outras coisas mais que com certeza vão te ajudar na sua tomada de decisão. Então eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.